As informações contidas aqui são somente para conhecimentos e esclarecer dúvidas em questões tão polêmicas. Perguntas e respostas. Assédio moral no trabalho. O que é assédio moral no trabalho? Atitude de pessoas que direcionam, de forma frequente, humilhações, desqualificações, perseguições, dentre outras situações geradoras de constrangimentos, a um trabalhador especificamente ou a um grupo. Barreto, 2002. É importante destacar que nem toda situação de conflito no trabalho pode ser considerada assédio moral. Para que haja assédio, deve haver repetição dos atos de humilhação. O que é considerado um ato de humilhação no trabalho? Agressões verbais ou físicas, gritos e ameaças, desqualificação do trabalho na presença de outras pessoas, perseguições, ignorar ou isolar o trabalhador de maneira que ele não participe do ritmo do trabalho da empresa, obrigá-lo a realizar atividades abaixo do seu nível de competência, espalhar boatos sobre a vida pessoal do trabalhador, brincadeiras de mau gosto, insinuações de conotação sexual, lembrar repetidamente dos seus erros. Quais os tipos de assédio moral no trabalho? Vertical descendente, de um chefe para um subordinado. Horizontal, de um colega para outro colega. Vertical ascendente, de um subordinado para um chefe. Misto, de pessoas em várias posições na empresa. Quais as repercussões do assédio moral para a saúde mental dos trabalhadores? Estudos têm demonstrado que trabalhadores que sofrem assédio moral no trabalho têm mais chances de apresentar transtornos mentais comuns, a exemplo de crises de choro, insônia, cansaço excessivo, desconcentração, baixa autoestima, dores no estômago, dores de cabeça, nervosismo, tristeza e agressividade. Quais as consequências do assédio para as empresas? Aumento do absenteísmo, afastamento do trabalho, aumento dos afastamentos por doenças, comprometimento da imagem da empresa, processos jurídicos, perda de talentos por demissões voluntárias diante da quebra dos laços de confiança entre trabalhadores e empresas. Como evitar as situações de assédio moral no trabalho? Todos no ambiente de trabalho têm um papel importante na prevenção de assédio moral. A empresa deve estruturar um conjunto de regras de conduta que estimulem o respeito às diferenças e punam os atos ofensivos, discriminatórios e desrespeitosos. As lideranças devem promover um ambiente de trabalho transparente, justo e democrático. Os trabalhadores devem discutir, de forma construtiva, junto com os líderes as possibilidades de melhoria na organização e no clima de trabalho. Para empresas maiores, é possível também estruturar um centro de atendimento aos trabalhadores, com a função de receber denúncias e desenvolver ações corretivas e preventivas. Como lidar com situações de assédio moral no trabalho? Ao perceber que você tem sido alvo de assédio moral no trabalho, comunique ao serviço médico da empresa para que se possa iniciar um trabalho de melhoria do clima organizacional na sua empresa. Já existe uma legislação brasileira sobre assédio moral no trabalho. Em países como o Canadá, Suécia, Noruega e Dinamarca, já existem leis sobre a proteção dos trabalhadores em casos de assédio moral, por meio da obrigatoriedade de manutenção de um clima de trabalho de respeito e livre de discriminações. No Brasil já existem leis no âmbito da administração pública em diversos estados. Já há também registros de processos jurídicos contra empresas, devido a assédio moral. Onde posso buscar mais informações sobre assédio moral no trabalho? Mais informações sobre assédio moral no trabalho podem ser encontradas no site www.assediomoral.com.br. Gênero e SST. Qual a diferença entre o conceito de gênero e o de sexo? Sexo é relativo ao biológico, ao corpo humano mesmo, feminino ou masculino. Gênero significa a construção social do sexo. A forma com que a sociedade se organiza e reflete sobre o papel da mulher e o do homem e as várias interações construídas por meio de relações culturais e de poder. O que significa a expressão dupla jornada de trabalho para as mulheres? Significa que muitas mulheres ainda não têm como dividir as tarefas em casa e, após chegarem do trabalho, ainda precisam cozinhar, lavar e passar. Ou seja, após sair do expediente normal de trabalho, ainda precisam trabalhar novamente. Muitas delas ainda estudam à noite, concluindo assim o que já se pode chamar de tripla jornada de trabalho. Existem diferenças nas condições de trabalho oferecidas entre homens e mulheres. Sim.
As mulheres são mais numerosas do que os homens e em sua maioria estão alocadas em trabalhos que exigem maior destreza manual ou em escritórios, em atividades repetitivas, influenciando nos riscos aos quais estão expostas. A média de salário das mulheres é inferior à dos homens, mesmo tendo, em média, mais anos de estudo do que os homens. Apresentam níveis de desemprego ou de emprego informal muito maiores do que eles. IBGE, 2008. O trabalho deve ser segregado entre homens e mulheres. Não. O trabalho não deve ser segregado entre homens e mulheres. Todos e todas devem poder desempenhar atividades de acordo com a habilidade e a vocação que possuem, independente de seu sexo. Tendo, acima de tudo, um ambiente de trabalho seguro. Quais os direitos garantidos, pela legislação brasileira, às mulheres trabalhadoras? Direito de casar e engravidar independentemente do emprego em que se encontre. A gestante terá 120 dias, 4 meses, de licença maternidade. No serviço público, o prazo de licença maternidade foi estendido para 6 meses. Empresas privadas também podem conceder 6 meses de licença maternidade caso optem. Não é obrigatório, sendo esses 2 meses a mais abatidos no imposto de renda da empresa. Garantia de repouso após aborto. Punição contra a investigação sobre gravidez da trabalhadora. Proteção à gestante contra a demissão. Direito à amamentação. Lei Maria da Penha. Punição em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Punição para crimes de assédio sexual. Quais as fases da avaliação dos riscos nos ambientes de trabalho, considerando a existência de homens e mulheres envolvidos nas tarefas? Identificação dos perigos e riscos. Avaliação dos riscos. Implementação de soluções. Acompanhamento e reavaliação. Como incluir as questões de gênero na avaliação dos riscos? Identificação dos perigos e riscos. Questionar tanto homens quanto mulheres sobre os problemas nos ambientes de trabalho. Levar em consideração todos os indivíduos que trabalham na empresa, diretos e terceirizados. Evitar minimizar alguns riscos considerando os triviais sem a devida discussão. Avaliação dos riscos. Avaliar não só o trabalho prescrito, mas, também, o trabalho real. Envolver as mulheres na avaliação e gradação dos riscos. Adaptar os questionários de avaliação e incluir questões pertinentes a homens e a mulheres. Como incluir as questões de gênero na implementação de soluções em SST? Adaptar o trabalho e as formas de prevenção não ao homem médio, mas às diferentes populações de trabalhadores, da empresa. Envolver as mulheres no processo de tomada de decisão e implementação de soluções. Informar e garantir a todos um ambiente de trabalho seguro, tanto para os trabalhadores diretamente contratados como para os terceirizados. Quais os cuidados gerais que as mulheres, e também os homens, devem ter em relação à sua saúde? Realizar anualmente, a partir dos 40 anos, o preventivo ginecológico e exame das mamas. Para os homens, o exame da próstata é a partir dos 45 anos. Reservar um espaço do dia para qualquer tipo de lazer. Praticar sexo seguro usando sempre preservativo. Evitar o fumo, o excesso de bebidas alcoólicas e de outras substâncias como calmantes, soníferos dentre outras drogas. Ter uma dieta balanceada, rica em frutas e verduras. Praticar exercícios diários que lhes deem prazer como dança, caminhadas, nado, dentre outros esportes. Referências. Ponto disponível em www.1.org. Web link acesso em 13 de agosto de 2007. Perguntas e respostas. Pessoas com deficiência. Como adaptar o ambiente de trabalho? Como adaptar o ambiente de trabalho para as pessoas com deficiência? A norma NBR 9050-1983, revisada em 2004, elaborada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, traz as especificações de acessibilidade para a adaptação dos ambientes. Alguns exemplos. Portas com largura de no mínimo 0,80 m. Implantar software com sintetizadores de voz nos computadores e utilizar pagers celulares com possibilidades de envio e recebimento de mensagens escritas. Um dos principais motivos de resistência em adaptar os ambientes de trabalho é o fator custo. Há no imaginário empresarial a ideia de que essas adaptações são muito onerosas. Entretanto, estudos mostram que, para cada dólar investido nas adaptações no ambiente de trabalho, o retorno é de $11,20.
cabe lembrar que também é necessário pensar em outras condições além das arquitetônicas. São elas: comunicação interna e externa, instrumentos e ferramentas de trabalho, metodologia e programas da empresa, atitude de todos os empregados, meio de transporte acessível ou utilizado pelas empresas para seus funcionários, acessibilidade nas relações interpessoais, ergonomia, adaptação nos instrumentos de trabalho, teclado de computador, por exemplo, eliminação de barreiras invisíveis contidas nas normas internas da organização e eliminação de preconceitos, resultante de um programa de inclusão, o qual o objetivo é sensibilizar e ensinar para a convivência com a diversidade. Como conciliar as adaptações feitas no ambiente de trabalho para a inclusão das pessoas que possuem deficiência com as normas de segurança e saúde no trabalho? Sem dúvida, a melhor forma de conciliar as adaptações feitas no ambiente de trabalho com as normas de saúde e segurança do trabalho é o diálogo entre os responsáveis pela área de saúde e segurança e o responsável pelo processo de adaptações, além da própria pessoa com deficiência. Juntos, estes três profissionais irão, de acordo com a situação e disponibilidade de cada organização, discutir e decidir as melhores alternativas de adaptações, garantindo a segurança do ambiente e das pessoas. A título de sugestões gerais, seguem algumas dicas. Colocar um profissional com deficiência como membro da CIPA. Realizar reuniões para a troca de informações entre os profissionais das áreas de saúde, segurança e inclusão. Desenvolver campanhas objetivando a disseminação de informações que visem a prevenção de acidentes de trabalho e, consequentemente, da deficiência. Realizar treinamentos específicos, teóricos e práticos, sobre as normas de saúde e segurança do trabalhador e inclusão de PCD. Elaborar material informativo e explicativo sobre o assunto da inclusão de PCD e saúde e segurança do trabalhador, como, por exemplo, cartilhas. No ambiente de trabalho, como deve ser a convivência com os profissionais que possuem deficiência? O primeiro passo para a boa convivência com o profissional que possui deficiência é, certamente, estar aberto e disposto a esse convívio. Dúvidas e embaraços são comuns, afinal, conviver com a diversidade ainda é algo novo. Muitas incertezas, alguns receios e inúmeros questionamentos são feitos pelos profissionais de uma organização quando se fala em trabalhar com um colega que tem deficiência. Como falar com ele? Será que ele vai me compreender? Será que eu vou compreendê-lo? Será que vou ter que levá-lo ao banheiro? Será que ele vai saber fazer o serviço? Será que vou ter que fazer meu serviço e o dele? Algumas dicas diminuirão essas inquietações. Mas é o cotidiano, a formação e a disponibilidade de cada um, seja com ou sem deficiência, que vão contribuir para uma convivência além de profissional, saudável e amistosa. Quando quiser alguma informação de uma pessoa com deficiência, dirija-se diretamente a ela e não a seus acompanhantes ou intérpretes. Não faça de conta que a deficiência não existe. Se for orientar uma pessoa cega, dê direções do modo mais claro possível. Diga direita, esquerda, acima, abaixo, para frente ou para trás, de acordo com o caminho que ela necessite percorrer. Nunca use termos como ali, lá. Ao ajudar uma pessoa em cadeira de rodas a descer uma rampa ou degraus, use a marcha ré, para evitar que, pela excessiva inclinação, a pessoa perca o equilíbrio e caia para frente. Quando estiver conversando com uma pessoa surda, fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas não exagere. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar, e entenda que a pessoa com deficiência intelectual aprende mais lentamente. Se você respeitar o ritmo dela e lhe oferecer oportunidade, ela pode desenvolver habilidades, tornar-se produtiva e participar do mundo com dignidade e competência. Perguntas e respostas. Pessoas com deficiência e a legislação. A minha empresa deve contratar? O que diz a Constituição Federal de 1988 sobre o trabalho das pessoas com deficiência? A Constituição Federal é considerada um marco importante na área da legislação para o trabalho das pessoas com deficiência. Entre outras garantias, proibiu a discriminação de salários e de critérios de admissão, bem como estabeleceu a reserva de cargos públicos para as PCD. Todas as empresas são obrigadas a contratar pessoas com deficiência? Não. De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213/91, só estão obrigadas a contratar beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou pessoas com deficiência habilitadas as empresas que têm a partir de 100 funcionários.
Há empresas que, em virtude do porte ou da atividade que realizam, estão dispensadas do cumprimento da lei de cotas? Não. A lei não tem exceções. Toda empresa com mais de 100 empregados deve cumprir a lei de cotas. Todas as empresas devem contratar o mesmo número de pessoas com deficiência? Não. Segundo a Lei 8.213/91, artigo 93, o número de pessoas com deficiência a ser contratado é de acordo com os seguintes percentuais: 1. Até 200 empregados, 2%. 2. De 201 a 500 empregados, 3%. E. De 501 a 1.000 empregados, 4%. Ou, e. Mais de 1.000 empregados, 5%. Há funções que podem ser excluídas no momento do cálculo da cota? Não. A legislação não faz diferenciação de funções. Assim, independentemente da função realizada pelos empregados, os mesmos devem fazer parte da base de cálculo do percentual de pessoas com deficiência a contratar. Os empregados afastados contam na base de cálculo da cota? Sim. Os afastados, seja por doença, acidente, aposentadoria por invalidez ou outra situação, contam para o cálculo do número de empregados necessários para o cumprimento da cota. Os empregados afastados podem contar para o percentual de cumprimento da cota? Depende. Caso se enquadrem como pessoas com deficiência ou reabilitados, os empregados afastados também contam no percentual de cumprimento. A cota é para a empresa matriz ou para cada estabelecimento filial? A cota de pessoas com deficiência tem como base de cálculo o número total de empregados da empresa, contando a matriz e as filiais e não apenas o estabelecimento. Existem penalidades para o não cumprimento da cota? Sim. A empresa que não está com a cota completa é passível de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do Trabalho, também estando sujeita a uma ação civil pública a ser ajuizada por este. Qual é o valor das multas pelo não cumprimento da lei? Este valor é definido de acordo com cada caso. As multas podem variar de R$ 1,19, 5,13 a R$ 119,51, 2,33. A multa é prevista no artigo 133 da Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991, calculada segundo os critérios definidos na Portaria N. 1199, de 28 de outubro de 2003. Existe algum tipo de financiamento ou redução fiscal ofertado pelo governo às empresas para a contratação de pessoas com deficiência? Não. A legislação brasileira não prevê nenhum tipo de financiamento ou redução fiscal para as empresas na contratação de pessoas com deficiência. O que é considerado pessoa com deficiência para fins legais? A definição descrita no parágrafo 1 do artigo 5º do Decreto 5.296/04. Parágrafo 1º considera-se, para os efeitos deste decreto, 1. Pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei N. 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. B. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis, dB, ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. C. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,13 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. D. Deficiência mental. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como 1. Comunicação. 2. Cuidado pessoal. 3. Habilidades sociais. 4.
Utilização dos recursos da comunidade. 5. Saúde e segurança. 6. Habilidades acadêmicas. 7. Lazer. 8. Trabalho. E. Deficiência múltipla. Associação de duas ou mais deficiências. 2. Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção. O que é considerado pela lei pessoa com deficiência habilitada, conforme a Instrução Normativa 20/2001 da CIT/MTE, caracteriza-se como art. 11. Entende-se por habilitação ou reabilitação profissional o conjunto de ações utilizadas para possibilitar que a pessoa portadora de deficiência adquira nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho. Artigo 12. Considera-se, também, pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que esteja capacitada para o exercício da função, mesmo não tendo se submetido a processo de habilitação ou reabilitação. De quem é a responsabilidade de atestar o tipo e grau da deficiência do profissional contratado? Esta tarefa é de responsabilidade do médico do trabalho de cada empresa. As pessoas com deficiência devem ser distribuídas de maneira uniforme entre os estabelecimentos da empresa? Não necessariamente. Elas podem ser enquadradas conforme o melhor juízo da empresa desde que isso não signifique isolamento das pessoas como forma de discriminação e nem as coloque em situações de risco. O trabalhador terceirizado que possui alguma deficiência entra na cota da empresa tomadora do serviço. Não. O dispositivo legal é claro quando menciona que o percentual a ser preenchido com pessoas com deficiência está relacionado ao quadro funcional de cada empresa, de forma individualizada, não se computando para os fins da lei. Quando um trabalhador com deficiência é demitido ou pede demissão, é possível preencher esta vaga com um trabalhador que não tem deficiência? Não. O parágrafo único do artigo 93 da Lei 8.213/91 estabelece que, em caso de dispensa de um empregado com deficiência, esta vaga deverá ser preenchida com outro empregado que possua algum tipo de deficiência. É preciso manter a quantidade de contratados para o cumprimento das cotas. Ou seja, caso a empresa tenha em seu quadro um número superior ao exigido pela cota e uma dessas pessoas é demitida ou pede demissão, não é necessário repor. Mas se ela estiver exatamente com a quantidade da cota, precisará repor. Vale destacar que não precisa necessariamente ser contratado para o mesmo cargo. Neste caso, é possível a contratação de uma pessoa com tipo de deficiência diferente da que foi demitida. Sim. O importante é garantir o preenchimento da vaga com uma pessoa com deficiência, independente do tipo ou do cargo que venha a ocupar. É possível a contratação de pessoas com deficiência com mais de 24 anos na condição de jovem aprendiz? Sim. A Lei 11.180/05 absorveu a medida provisória 251/05, que no seu artigo 18 explicita que a idade máxima de 24 anos para o contrato de aprendizagem não se aplica às pessoas com deficiência. É possível contratar uma pessoa com deficiência para trabalhar em um esquema de jornada de trabalho variável. Sim. A jornada de trabalho variável, assim como a flexibilidade de horários e a proporcionalidade de salários, são condições garantidas no parágrafo 2º do artigo 35 do Decreto 3.298/99 para o trabalho das pessoas com deficiência. É possível contratar pessoas com deficiência na condição de estagiário. Sim. O estágio também é uma forma de inserção profissional. Em setembro de 2008, a Lei 11.788, que estabelece novos parâmetros para os contratos de estágio, instituiu cotas para as PCD, conforme artigo 17. Artigo 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções: 1 a 5 empregados. 1 estagiário. 2, de 6 a 10 empregados, até 2 estagiários, e de 11 a 25 empregados, até 5 estagiários, e acima de 25 empregados, até 20% de estagiários.
Parágrafo 1. Para efeito desta lei, considera-se quadro de pessoa o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio. Parágrafo 2. Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles. Parágrafo 3. Quando o cálculo do percentual disposto no inciso 4º do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior. Parágrafo 4. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. Parágrafo 5. Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio. Perguntas e respostas. Pessoas com deficiência. O que é deficiência? O que é deficiência? Considera-se deficiência, de acordo com o Decreto 3.298 de 20 de dezembro de 1999, toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. A título de melhor entendimento, é trazido, ainda, pelo Decreto 3.298/99, o que é incapacidade. Uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Quais os tipos de deficiência? Segundo o Decreto 5.296 de 2 de dezembro de 2004, as deficiências são: a. Deficiência física. Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. B. Deficiência auditiva. Perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis, dB, ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. C. Deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. A baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60, ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. D. Deficiência mental. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. Comunicação. 2. Cuidado pessoal. 3. Habilidades sociais. 4. Utilização dos recursos da comunidade. 5. Saúde e segurança. 6. Habilidades acadêmicas. 7. Lazer e 8. Trabalho. A Associação Americana de Deficiência Mental, em 1992, publicou uma nova conceituação e classificação sobre a deficiência intelectual, trazendo mais duas importantes habilidades adaptativas. São elas: autonomia e vida familiar. E deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências. Qual a terminologia correta para chamar alguém que possui deficiência? A maneira correta de chamar alguém que possui deficiência é pessoa com deficiência, PCD. Esta terminologia é legitimada pelas próprias pessoas com deficiência e pelos movimentos sociais, além de estar regulamentada na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, elaborada pela Organização das Nações Unidas, ONU, e aprovada em junho de 2006. Os termos pessoa portadora de deficiência, PPD, e pessoa com necessidade especial, PNE, embora ainda bastante usados, são terminologias que refletem momentos históricos passados e superados. A palavra portador transmite a ideia de transitoriedade e opção. Contudo, a deficiência é uma característica da pessoa, ficando ela impedida de optar em portá-la ou não. A expressão necessidades especiais, por sua vez, traz a ideia de constância.
Será que as pessoas que possuem alguma deficiência estão constantemente com alguma necessidade especial? Seguramente não. Todas as pessoas, com ou sem deficiência, têm necessidades, sejam elas especiais ou não. Perguntas e respostas. Racismo no ambiente de trabalho. O que é racismo? Racismo é a ideologia que acredita na existência de uma hierarquia entre grupos raciais. Oit, 2005. Qual a origem do racismo? Até o final do século XIX havia a noção de que a espécie humana era subdividida em raças. Doutrinas pretensamente científicas estabeleciam a superioridade de povos que acumulavam maior poder de dominação e colonização. A partir de meados do século XX, essas teorias foram contestadas e os estudiosos da biologia humana concluíram que na nossa espécie humana não existem condições para a subdivisão em raças por atributos como a cor da pele ou a textura do cabelo. O que é discriminação? É o ato de tratar as pessoas de forma diferenciada e menos favorável a partir de determinados atributos pessoais, como o sexo, a raça, a cor, a origem étnica, a classe social, a religião, a opção sexual, as opiniões políticas, a ascendência nacional, características que não estão relacionadas com os méritos e nem com as qualificações necessárias ao exercício do trabalho. Oit, 2005. A prática do racismo é ilegal? Sim. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão, nos termos da lei. Quais as ações que são caracterizadas como crimes de preconceito ou racismo? De acordo com a Lei N. 7.716, de 5 de janeiro de 1989, artigo 1º. Serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Artigo 4º. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 5º. Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 6º. Recusar, negar ou impedir a inscrição ou o ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 anos, a pena é agravada de 1/3. Artigo 7º. Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. Pena: reclusão de 3 a 5 anos. Artigo 8º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 9º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões ou clubes sociais abertos ao público. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 10º. Impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 11. Impedir o acesso às entradas sociais em edifícios públicos ou residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena: reclusão de 1 a 3 anos e multa. O que são ações afirmativas? De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o problema da desigualdade deve ser enfrentado combatendo a pobreza com políticas compensatórias e corretivas em educação, habitação, saúde, emprego e combatendo a discriminação racial por meio de políticas e práticas de não discriminação.
Um exemplo de políticas compensatórias são ações afirmativas que se trata de um conjunto coerente de medidas temporárias, promovidas pelo Estado e pela sociedade, com caráter compulsório, facultativo ou voluntário, com o objetivo fundamental de enfrentar e reverter as desigualdades históricas vividas por determinados grupos sociais, que não tiveram as mesmas oportunidades de acesso aos bens públicos que os grupos dominantes. Uma ação afirmativa deve ser temporária, ou seja, não deve existir para sempre, pois se entende que ela mudará uma realidade. Qual o conceito de racismo institucional? De acordo com a Comissão Britânica para a Promoção da Igualdade Racial, Commission for Racial Equality, CREEB, o racismo institucional se refere à incapacidade coletiva de uma organização em prover um serviço apropriado ou profissional às pessoas devido à sua cor, cultura ou origem racial/étnica. O racismo institucional pode ser visto ou detectado em processos, atitudes e comportamentos que contribuem para a discriminação por meio de preconceito não intencional, ignorância, desatenção e estereótipos racistas que prejudicam determinados grupos raciais/étnicos, sejam eles minorias ou não. Organização Pan-Americana de Saúde. Qual o papel das empresas na promoção da igualdade racial nos ambientes de trabalho? Discutir sobre a promoção da igualdade nos programas de recrutamento da empresa, considerando questões de gênero e raça/cor da pele. Conhecer a sua força de trabalho em termos de distribuição de gênero e etnia e suas respectivas necessidades. Proporcionar uma representação democrática nas decisões que tenham implicações para toda a força de trabalho. Desenvolver oportunidades de carreira para todos os trabalhadores. Referências utilizadas. Disponível em www.reparacal.salvador.ba.gov.br weblink. Acesso em 08 de dezembro de 2009. Perguntas e respostas. Saúde bucal do trabalho. O que é saúde bucal do trabalhador? É o campo que cuida da promoção, preservação e recuperação da saúde bucal do trabalhador, além do incentivo à realização de ações de educação continuada, visando mudanças de hábitos e comportamentos que elevem a condição de saúde bucal e contribuam para uma melhor qualidade de vida dos trabalhadores. Podemos compreender a odontologia do trabalho como sinônimo de saúde bucal do trabalhador. Como podemos definir odontologia do trabalho? É uma especialidade odontológica, reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia que permite aos cirurgiões dentistas a se especializarem como dentistas do trabalho, da mesma forma que um médico pode se especializar como médico do trabalho. O dentista do trabalho estará direcionado a relacionar as questões do ambiente de trabalho e estilo de vida do trabalhador com a sua saúde bucal. O que faz então um dentista do trabalho? O dentista do trabalho poderá atuar da seguinte forma. 1. Identificação dos fatores ambientais do local de trabalho que trazem riscos à saúde bucal. 2. Atenção à segurança, ergonomia, higiene e ao uso de equipamentos de proteção individual. 3. Implementação de ações/programas de promoção e prevenção com foco em ações educativas que abordem questões relacionadas ao ambiente de trabalho. 4. Acompanhamento de índices relacionadas às condições de saúde bucal e o ambiente de trabalho. 5. Realização de exames odontológicos com fins ocupacionais e relacionados à saúde bucal do trabalhador. A saúde bucal do trabalhador pode ser um fator importante para o desenvolvimento das tarefas no seu ambiente de trabalho. Sim. Problemas bucais podem interferir no desenvolvimento das tarefas no ambiente de trabalho através do absenteísmo, falta ao trabalho por problemas odontológicos ou para tratamento, ou do presenteísmo, situações de desconforto, dor ou processos inflamatórios que podem diminuir a capacidade de concentração e aumentar o risco de acidentes de trabalho. A automedicação relacionada às doenças bucais também pode trazer complicações ao trabalhador em seu ambiente de trabalho. Além disso, as questões bucais podem trazer impacto direto sobre a autoestima e relações interpessoais no ambiente de trabalho. E o ambiente do trabalho pode trazer complicações para a saúde bucal dos trabalhadores. Sim. Diversas atividades podem se relacionar ao surgimento de alterações bucais. Segundo Pérez et al., 2006, as profissões e profissionais mais acometidos por doenças bucais incluem profissionais das indústrias metalúrgicas nas quais os trabalhadores estão em contato com ácidos, metais, gases e altas temperaturas.
Profissões que exigem exposição contínua ao sol, como trabalhadores rurais, pescadores e carteiros. Profissionais das indústrias de doces ou bebidas açucaradas ou de bebidas alcoólicas, as quais exigem a degustação pelos operários provadores, podendo gerar respectivamente a cárie ou ação química sobre a mucosa bucal e dentes. Sopradores de vidro. Sapateiros que podem se intoxicar com chumbo presente nas taxinhas que colocam na boca, dentre outras profissões. Quais as principais doenças ou agravos à saúde bucal que podem ser geradas por causa dos ambientes de trabalho? Caso não realizadas as devidas ações de prevenção, podem ser geradas cáries dentárias, cárie de confeiteiro, cárie de provadores de doces, doença periodontal, algumas lesões de mucosa como aftas, úlceras, sangramento gengival, diminuição do fluxo da saliva, mau hálito, entre outros. É importante que seja verificada a existência de possíveis nexos causais entre o agravos na boca e a atividade laboral dos trabalhadores, permitindo assim o devido planejamento de ações preventivas, como treinamento para os trabalhadores, além do acompanhamento e controle da sua saúde bucal. Como podemos evitar problemas ou agravos à nossa saúde bucal em ambientes de trabalho? É necessário entender que as doenças da boca são causadas por vários fatores associados, a exemplo da condição socioeconômica, higiene bucal, frequência de consumo de açúcares ou alimentos ricos em carboidratos, acesso a estes produtos durante a jornada de trabalho, exposição a agentes químicos, agentes físicos, etc. Por isso, para evitar agravos à saúde bucal relacionados ao trabalho, devemos saber se no ambiente de trabalho os agentes/perigos estão sendo controlados de forma efetiva, fazer o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, realizar visitas periódicas ao dentista com a finalidade de prevenir e controlar os riscos para a saúde bucal e ter uma boa higiene bucal com utilização de fio dental e escova de dente. Existem programas de saúde bucal para o trabalhador? Sim. Hoje já existem programas que têm um direcionamento para cuidar das questões da saúde bucal do trabalhador, tendo um foco especializado para cada ramo de atividade. O SESI possui programas contemplando a segurança e saúde no trabalho, pautados em ações de vigilância da saúde bucal. Pela legislação brasileira, o dentista do trabalho faz parte da equipe de segurança e saúde no trabalho. Pela nossa legislação, ainda não existe uma obrigatoriedade, mas algumas empresas já entendem a necessidade deste profissional inserido na equipe. A Constituição brasileira garante que a saúde é um bem universal e deve ser mantido pelo Estado. A Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal 8.080/90, artigo 6º, parágrafo 3º regulamenta os dispositivos constitucionais sobre a saúde do trabalhador por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária, garantir a promoção e proteção da saúde do trabalhador, recuperação e reabilitação dos submetidos a riscos e agravos causados pelo trabalho, em empresas públicas e privadas. Embora que ainda não constituído como lei, é importante destacar, está em trâmites de avaliação da Comissão de Constituição e Justiça a constitucionalidade do projeto de lei 422/2007, que obriga as empresas a contratarem odontólogos para o exame admissional e demissional de seus empregados.